Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você entra e fica à vontade, só que você sai aprendendo matemática. Essa é a consequência de entrar no nosso canal e visitar ele, tá certo? E mais, porque aprender matemática às vezes no canal alheio você aprende, mas aqui a minha ideia é criar, é ser construtivo, né? Eu quero fazer de você alguém que pensa, que não só está aí assistindo e tal, não é só isso. Eu quero criar senso crítico em você. Então, essa é a ideia chave, cerne, pilar do nosso canal, beleza? Eu vou seguir essa ordem aqui, ó. A primeira questão está aí na tela para vocês, final 95. O total de maneiras possíveis de se classificar três produtos, sendo que cada produto pode ser classificado como tipo 1, tipo 2, ou de ambos os tipos, é igual a. É claro que você já viu os nossos vídeos anteriores, eu vou deixar o cardzinho aqui, vê esse primeiro, que aí você vai chegar aqui e já gabaritando. E se você já viu ele, então dá pause aí, faz essa questão. E se você ainda não se sente confortável para dar pause e fazer agora, tudo bem. Deixa eu explicar um pouquinho e aí você dá pause antes de eu fazer completamente e aí você termina a questão. Bora nessa? Tenha na sua cabeça, até isso aí é chave, tá? Tem que ter isso aí. A primeira é o princípio fundamental da contagem, e você sabe disso, mas de uma forma bem resumida. É como se você tivesse alguns eventos. E esses eventos são independentes. Não dependem um do outro. Então você tem quantos eventos quiser. Pode ter um aqui, pode ter dois. Vamos colocar só três, para simplificar. Três eventos. Mas pode ser quatro, pode ser menos, pode ser dois. E aí é o seguinte, esse princípio fundamental da contagem precisa de alguns eventos, né? Pode ser até só um. Sempre, em cada evento, você escolhe uma coisa só, tá? É uma coisa só. Por isso que a gente nem fala quantas escolhe e tal, diferente lá da combinação do arranjo, eu já vou falar sobre isso. Então, o princípio fundamental da contagem, você só precisa saber a quantidade de opções. Grava isso. No princípio fundamental da contagem, você só precisa saber a quantidade de opções. Só isso. Disponível para aquela escolha. Então, por exemplo, na primeira escolha, vamos supor que eu estou lá na lanchonete e eu posso escolher pão, eu vou escolher só um pão, mas são várias opções, tem um cardápio extenso. Então, pensa que eu vou escolher só um pão. Então, eu nem vou falar que é só uma escolha, porque já fica subentendido isso, tá? E aí eu vou escolher o pão. E aí são cinco opções, por exemplo. Olha o que a matemática quer, o que o princípio fundamental da contagem quer. Quantidade de opções, cinco. Então você cinco vezes, aí sai multiplicando tudo. Quantidade de recheio. Fala aí quantos recheios. Três só? Tá bom, só três. Então, três quantidades de recheio. Você tem que escolher. De novo, eu não estou falando, mas você sabe que é só uma coisa de cada um e tem que escolher. Então, 5 vezes 3, neste caso. E aí você pode inventar outra coisa. Pode ser suco, pode ser salada, pode ser o que for. E a quantidade de opções que é o que importa. São 8 opções de suco ou bebidas, que seja. Então, você multiplica 5 vezes 3 vezes 8. Esse é o princípio fundamental da contagem. Ele é um pilar, tá bom? É o mais simples. Mas tem outros dois, que é a combinação e o arranjo. Tá? São técnicas também de análise combinatória. Combinação e arranjo eu vou explicar os dois numa leva só. Uma explicação só vem os dois. Essa combinação e arranjo é um pouquinho mais sofisticada. Por quê? Porque precisa de duas informações. Quais são elas? Aí. Quais são as informações? Então fala quais são as informações. Ajuda aí. Eu preciso de duas informações para combinação ou arranjo, né? Eu já estou explicando as duas aí. Gente, duas informações. Você precisa saber quantas pessoas, quantas coisas, pessoas, objetos, vamos falar pessoas, que fica mais simples. Quantas pessoas estão disponíveis para escolha e quantas você vai chamar. Eu estou fazendo aqui já uma analogia, eu estou explicando, já dando um exemplo já. Então, pensa que tem a turma da Mônica lá, 10 personagens, poderia ser 15, poderia ser 20, poderia ser 1 bilhão, não importa. Eu vou pegar o número 10 aqui para simplificar as coisas, para dar exemplo. Então, são dez pessoas, essa é uma das informações, você precisa de duas para combinação ou arranjo. Há 10 personagens, então a primeira informação está ok, falta a segunda. Quantos personagens você vai chamar? Pode ser que você chame os 10. E aí, se você fizer 10 no 10, vai dar até um, que é só uma opção que você vai ter, né? Se você tiver 10 personagens e você quiser compor uma turma com 10, é claro que só você só vai ter uma opção, né? Que é chama todo mundo e ponto final, tá bom? Mas, então, são duas informações importantes. A quantidade de pessoas, ou objeto, ou coisa, ou enfim, e quantos você vai chamar.
Então eu tenho 10 personagens lá da Turma da Mônica e eu quero formar dupla. Aí pensa que é todo mundo com todo mundo, tá? Mas, gente, não é pra formar dupla, não é pra você chegar assim, tem 10 personagens lá da Turma da Mônica e você fala assim, galera, formem dupla. Não é isso. Porque se todo mundo formar dupla lá, vai dar 5 duplas e ponto final. Não é isso, não é esse cálculo. Esquece disso. Não é isso. O que que é? É que você tem 10 personagens lá, aí tem 10 lá. Aí você chama dois. Presta atenção nisso, tá? Os 10 lá na parede, aí você chama dois. Aí você anota na sua planilha uma opção até agora, uma dupla até agora. Aí volta, olha só, olha como é complicado. Volta. Essa dupla que você montou volta e vem outra dupla, outra. Pode ser a mesma pessoa que veio, só que com outra pessoa diferente. Não pode repetir a dupla, não, tá? Tem que ser outras pessoas. Aí vem outra dupla, você anota. Tá claro que vão ser várias duplas, porque vai ser todo mundo com todo mundo. Sempre vindo, aí você anota, registra quem chegou aqui, aí volta e vem de novo, outra dupla. Volta e vem de novo outra dupla. Gente, são muitos, tá? Porque é todo mundo com todo mundo. Tudo bem? Então resumindo, eu tenho 10 pessoas nesse exemplo, eu tenho 10 pessoas e eu quero formar uma dupla apenas. Só que eu quero saber quantas são as opções de formar uma dupla, todo mundo com todo mundo, sendo 10 pessoas. É para isso que se presta a combinação e o arranjo. É para isso, é exatamente isso. Sempre que você puder encaixar nesse exemplo aí da Turma da Mônica, você pode aplicar ou arranjo ou a combinação. Uma ordem importa, né, de chamamento, de escolha, que é o arranjo, e o outro, a ordem não importa, é meio confuso e tal, é combinação, tá bom? Então, uma pincelada geral é isso. E só com o que eu falei, vamos tentar resolver todas essas questões aqui, ó. Vamos nessa. Por exemplo, essa daí. Essa daí tá mais a cara de quê? Essa daí tá mais a cara de... Você vai lá no Subway, lá, vai pedir um recheio, vai pedir um pão, vai pedir o recheio, vai pedir a salada ou o suco, ou tá mais a cara de, são 10 da Turma da Mônica, aí eu vou chamar 3 deles, ou eu vou chamar de quantas, e aí, qual que tá mais a cara? Aí, ó, cá está, ó, você quer, são 3 produtos, né? Você tem o primeiro produto aqui, ó, deixei um espaço vazio aqui pro primeiro produto, segundo produto e terceiro produto, olha lá. E aí você tem como classificar cada produto de tipo um, tipo 2 ou ambos os tipos. É uma sacanagem ele falar ambos os tipos. Ele poderia simplificar e falar tipo 3. É muito mais fácil, ia ficar mais simples da gente entender. Mas ele criou um tipo ali como se fosse os dois e tal. Mas enfim, é tipo 3, tá? Vamos simplificar. Vamos supor que é um tipo 3 aí. Dá no mesmo, né, para matemática. Ela não está preocupada em saber, o tipo um ou o tipo 2. Ela não está preocupada. Ela só quer saber quantos são. São 3 classificações? São 3. Tipo um, tipo 2 ou ambos. Tudo bem, ok. Não importa qual é a classificação, se é melhor, se é pior, se é tipo um, tipo 2, se é série A, série B, não importa. Importa o seguinte, são 3 classificações. Beleza. Então, nesse primeiro produto, ó, esse primeiro produto é como se fosse lá o pão que você vai escolher. Olha o pão que você vai escolher. Aqui é o pão, escolha do pão. São quantas opções aqui para o pão? São 3 opções, são 3 classificações. Então, aqui, ó, 3 opções. Tá certo? E você precisa escolher uma opção. Sim, o primeiro produto tem que ficar com alguma classificação. E aqui, ó, o segundo, ó, como se fosse o recheio, essa segunda underline. Quantas são as opções aqui para esse segundo produto? 3 também. E esse segundo produto é como se esse segundo produto aqui, ó, fosse o recheio e esse 3 aqui fosse o cardápio. São 3 tipos de recheio. Pode ser o recheio tipo um, sei lá, o teriyaki. Pode ser o recheio tipo 2, aí o vegetariano, tem vegetariano? Deve ter. E o tipo 3, que é, sei lá qual, churrasco, sei lá. Tudo bem? E aqui, por fim, 3 também pelo mesmo motivo, né? Já exposto, tá? O terceiro produto tem 3 classificações. Gente, P, F, C nele, nessa questão. Princípio fundamental da contagem. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. É isso. Letra C. Tá aí na tela para vocês, final 96. Um grupo composto por 5 peritos, escolhido entre 7 possíveis peritos, deve ser formado para determinada investigação. Sabe-se que um dos possíveis peritos é do sexo masculino e os demais são do sexo feminino. A probabilidade, ele quer a probabilidade, de que esse grupo seja formado somente com peritos do sexo feminino é igual a... Professor, ele quer probabilidade. Quebrou tuas pernas porque você está ensinando arranjo, combinação e o princípio fundamental da contagem. Mas na maioria das vezes, a probabilidade ela vem viciada com esses conteúdos também. A maioria das vezes. Às vezes não, às vezes sim. A maioria delas vem com arranjo, chega aí combinação ou PFC.
A probabilidade é uma coisa mais sofisticada ainda. Quem sabe probabilidade, é claro, é óbvio que tem que saber essas três técnicas e muito mais, ok? Probabilidade é uma coisa mais sofisticada. Tá aí na tela para vocês, olha lá, ó, a definição de probabilidade é uma fração, onde o denominador são os casos totais, a gente vê primeiro isso, e o numerador são os casos favoráveis, tá? Lembre-se da definição de probabilidade. Então tá aí no quadro para vocês, a questão diz que um grupo composto por 5 peritos vai ser formado, tá? A questão tá meio embaraçosa aí, porque ela já começa dizendo qual é o grupo, a quantidade de pessoas que vai ser formada no grupo. São 5 pessoas que vai ser formado no grupo, escolhido entre 7 possíveis peritos, entendeu? Então são 7 pessoinhas e vai se escolher 5. E também a questão fala que um dos possíveis peritos, possíveis peritos está aqui em cima, ó, tá no grupo de escolha e não os escolhidos. Os possíveis peritos são esses, tá? Aí eu escolho 5 desses 7 aí. Aí tá falando que um desses possíveis aqui, ele é do sexo masculino. Os demais são do sexo feminino. Então vamos supor que, sei lá, esse daqui é do sexo masculino, o resto é tudo feminino, tá? Não vou colocar não, mas saiba disso, tá? O resto é tudo do sexo feminino. Beleza? E aí, qual técnica que você vai usar? Será que PFC? Será que é uma escolha? Será que é uma situação? Você vai escolher uma coisa de um, aí tem a quantidade de opções, aí vai escolher o recheio. Será? Quantas opções? Será? Parece que não, né? Parece que não, até porque esse, que nem prof, a questão já falou que são 7 peritos e eu vou escolher 5. Então já dá na cara qual técnica eu vou usar. São 7 opções e vírgula, né? Eu escolho 5, tá? Aí seria combinação, se for combinação você coloca um Czão assim, ó. Aí 7, que é a quantidade total de personagens da Turma da Mônica. 5 é porque você vai formar, não duplas, não trio, mas enfim, grupos com 5 pessoas. Tá? Será que é combinação de 7 no 5? Ou será que é arranjo de 7 candidatos e eu convoco 5? Aí eu preciso saber qual técnica que eu uso, se é combinação ou se é arranjo. Lembre-se que estamos aqui a falar simplesmente dos casos totais, tá? Que é isso. Gente, isso aqui eu tô levando muito tempo para explicar e tudo, mas assim, se faz rápido, tá? Você tem que ter na sua cabeça, ó. São 7 personagens e escolhe 5. É papum. São 7 no 5. Aí só precisa saber se é combinação ou se é arranjo. Beleza. A combinação, a ordem não importa. Então vamos lá. Vamos lá. Você faz o seguinte, para saber se é combinação ou arranjo. Você faz um exemplo, tem que ser um exemplo. Então tem que dar nome para as pessoas. Vou chamar de A, B, C, D e E. Só vou chamar 5, né? Então até o E. Ah, poderia ser aqui a Ana, aqui o Bruno, aqui a Bruna, aqui o Carlos, e por aí vai, tá? Mas eu vou colocar só a inicial do nome. Então vamos supor que no primeiro momento, você tá lá, tem as 7 pessoas, aí você fala, galera, vem 5, pá, vem 5. Aí acabou que veio esses aqui, ó. Veio a Ana, a Bruna, esses, ó, A, B, C, D, E, veio esses. Aí você anota na sua planilha, você anota. Aí você fala assim, galera, volta esses 5 que vieram, mas esses 5 que vieram, vem de novo. Só que agora vem em ordem invertida. Quem veio primeiro, vamos supor que o A veio primeiro. Agora deixa o E vir primeiro. Vão ser os mesmos 5, só que eles vêm em ordem diferente. Ou seja, em uma escolha você chamou nessa ordem. Primeiro o A, aí veio depois o B, C, D e E. Aí no segundo momento você falou volta e vem os mesmos, só que agora vem de maneira invertida. Enfim, aí o E vem o primeiro, aí depois o D, o C, o B e o A. Foi isso. Tudo bem? Aí pergunta a você, para você decidir se é combinação ou se é arranjo. Essa situação aqui, ó, foram duas situações diferentes, tá? Só diferente pela ordem. Foram os mesmos personagens, mas aqui foi a ordem diferente. O A veio primeiro e aqui o A chegou por último, tá? Mas eles estão no mesmo 5 A pessoas e tal. A pergunta é, essas duas situações são situações diferentes? Se a resposta for sim, sempre use arranjo, porque a ordem importa. O fato de você trocar o A de lugar ensejou duas oportunidades, duas coisas diferentes. Se a resposta for sim, se essas coisas são diferentes, de fato, aí você usa arranjo. Se não, se é o mesmo caso, tanto faz, gente, chamar o A primeiro, o A depois, tanto faz, o A veio de todo jeito, gente. Então, trata-se de combinação. É isso que você tem que saber. Sempre assim. A única diferença entre essas duas técnicas é a ordem de chamamento, de escolha. Você escolhe algumas pessoas e depois você escolhe essas mesmas pessoas, só que de ordem trocada, e vê se isso faz sentido ou não. E aí, nesse caso aqui, essas duas escolhas são escolhas diferentes? São duas escolhas diferentes ou é dá no mesmo? Dá no mesmo porque ele só quer formar 5 pessoas, então dá no mesmo.
Isso aqui deu no mesmo, então significa que a ordem não importa, né? O fato de você trocar o E de lugar, de trocar a ordem dele, não importa, tanto faz. Então isso aqui não vai rolar, então não vai rolar o arranjo, não. O arranjo só rola quando for diferente aqui, ó. Quando a ordem importar. Tudo bem ou não, mais ou menos? Então tá lá na fração, ó, no denominador, os casos totais, combinação de 7 no 5. Já já a gente faz essa. Já já a gente calcula isso daqui. Os casos favoráveis. Gente, os casos favoráveis é sempre o que a probabilidade quer saber. Aí ele quer saber a probabilidade de que esse grupo seja formado somente com peritos do sexo feminino. Então agora a gente tem uma restrição. Qual seja, a gente vai continuar chamando 5, são 7, só que agora a gente precisa chamar só 5 do sexo feminino. Não pode chamar do sexo masculino. E aí, mudou a técnica? Mudou a técnica? Continua sendo combinação? Ou agora passou a ser arranjo? Agora passou a ser princípio fundamental da contagem? Continua sendo a mesma técnica. Então seria combinação de 7 opções no 5. Será que seria isso de novo? Acho que não, hein? Por que não? Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Precisa chamar 5 pessoas mesmo? Precisa, porque o grupo continua sendo 5 peritos. São 7 opções mesmo? São 7 opções? Só que não, né? Por que não? Até são 7. Só que agora fez a exigência de só mulher. Então não é 7, não. Não é 7. Agora tem que ser 6 pessoas. Agora só temos 6 opções. As opções são as opções do sexo feminino. Portanto, são 6. Lá diz que tinha um do masculino, tira ele. Então, agora, combinação de 6 opções e eu quero escolher 5. Tá aí a nossa fraçãozinha, tá? Combinação de 6 no 5 no numerador, os casos favoráveis. Combinação de 7 no 5 no denominador, os casos totais, todos. E vamos lá, como é que faz isso? Combinação, 6 no 5. Pega o 6 e desce ele 5 vezes. Vamos descer o 6 5 vezes. Vou fazer bem aqui, tá? Porque tem mais espaço. Pega o 6 e desce ele 5 vezes. Portanto, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. É isso. Você desceu o 6 5 vezes. O próprio 6 já conta como uma descida, tá? Você multiplica e vai descendo uma unidade, né? 2, 4, 5. Certinho. E agora, como é combinação, né? Se fosse arranjo, terminava por aqui. Como é combinação, você divide por esse daqui fatorial. Então, divide por esse número aqui, ó, 5 fatorial. Ei, o fatorial é aquele número 5 vezes até eu chegar no 2. Até chegar no 2. Na real, é até chegar no 1, mas não faz diferença. Até chegar no 2, tá aí. Ok? Essa é a primeira análise, combinação de 6 no 5. Dividido, ai, trem doido. Pela o de baixo, ó, combinação de 7 no 5. Pega o. Como é que faz mesmo? Dá pausa aí, resolve, tá, gente? Dá pausa aí, resolve aí. Eu vou tentar ser rápido aqui. Combinação de 7 no 5, você pega o 7 e desce ele 5 vezes. Como é que fica? E divide por 5 fatorial. Agora é só cancelar, ó. Tchê, tchum, tchá, tchum, tele, zaga, zaga, tele. Pá, pum, tele, vai. E esse 2 com esse 6, 3. Sucesso? Sobrou um 6 em cima. 6 em cima, sobrou um 7 vezes 3 embaixo. 7 vezes 3 embaixo, então vamos colocar 7 vezes 3. Isso porque... Isso porque... porque 3 por 2 vai um 2 aqui, né? 2 sétimos, não é isso? 2 sétimos. Essa é a resposta letra A. Tudo bem?